Setup 9.3 para o mercado americano. Setup 9.3 também foi desenvolvido pelo trader americano Larry Williams, né? Ele que desenvolveu aí a família dos setups 9.x, então 9.1, 9.2, 9.3 e o ponto 4. A gente vai falar de todos eles no 9.3. Só para entender, no sinal de compra, nós temos a média móvel de 9 subindo, aí a gente espera o fechamento de um candle, esse candle vai ser chamado de candle de referência. Depois que ele fechou esse candle de referência, dois candles, o fechamento desses dois candles tem que ser abaixo do fechamento do candle de referência. A entrada é no rompimento da máxima de um deles, pode ser quantos forem, né? Por exemplo, aqui, ó. Nós temos este daqui é o candle de referência, fechamento aqui em cima. Este candle fechou abaixo, depois este candle fechou abaixo, já temos dois configurados para o setup 9.3. A entrada nesse rompimento aqui, o stop fica aqui. A entrada na máxima, stop na mínima. Esse cara aqui a gente não sabe se ele estopou, que a gente não sabe se ele veio para cima primeiro, foi para baixo primeiro, depende, né? O candle fica zanzando por ali. No caso, a entrada, você vai descendo a entrada. Vou mostrar depois para vocês. Aqui nós temos um outro 9.3. Não importa a cor do candle. Esse é o candle fechamento de referência. Aí, esse fechou abaixo. Não rompeu a mínima desse cara aqui, né? O fechamento não foi abaixo da mínima, senão seria um 9.2. Esse cara aqui também fechou abaixo. Ó, o fechamento do candle verde é aqui. E esse do referência aqui. E aqui, depois, ele deu a entrada aqui nesse candle. O stop está aqui e a gente consegue observar que ele subiu até que legal. Depois vocês deem uma lida em toda a descrição dele. Vamos para o próximo no sinal de venda. Então nós temos a média móvel exponencial de 9 descendo, como nesse caso. Espero o fechamento de um candle que seja o referência, seguido no mínimo por dois candles de fechamento acima. Exemplo aqui, o fechamento foi aqui, temos a média de 9 caindo. Este candle foi o fechamento mais baixo. Aí vem um candle que fecha acima, o segundo candle fecha acima. A entrada estaria aqui. Depois, como o candle seguinte não rompeu essa entrada aqui, a entrada vem para cá, o stop fica aqui. E aí a gente viu que esse daqui deu bom. E quando termina a operação? Quando a média de 9 vira para cima, como aqui, se o stop estava aqui, ele viria para cá. A gente vai falar mais disso na prática. Se você não entendeu direito como funciona aqui, volta o vídeo, eu já expliquei como funciona, que a gente vai ver bastante na prática agora. Nós estamos aqui no gráfico do micro S&P 500, esse é contrato contínuo. Então a gente vai olhando aqui, média de 9 subindo, temos ela subindo aqui. Fechamento aqui, ó, esse aqui é um 9.3. Fechamento deste candle. Este é o candle referência, o fechamento está aqui em cima. Este fechou mais abaixo, não fechou abaixo dessa mínima, então é um 9.3. Aqui, o fechamento desse candle também foi mais abaixo. A entrada estaria aqui, com o seu stop ficando aqui embaixo. A entrada passou para cá, ó, para esse aqui, porque ele não rompeu a máxima. Você vai descendo a sua entrada até que um candle rompa a máxima desse último candle, onde seria a entrada, desde que ele não vire a média de 9 para baixo. A saída desse cara aqui seria aqui, ou você pode escolher outro tipo de saída. Seguindo a risca, a regra, teríamos que 3 pontos. Agora, por exemplo, se você escolhe outro método para fazer a saída, digamos que você escolheu um Fibonacci. Vamos pegar aqui desse último candle positivo. Olha só. Se você escolhesse um Fibonacci aqui, teria saído aqui no 52. A entrada foi aqui no 42, saiu no 52, com 10 pontos. Aqui, e esse é o finalzinho do dia de hoje, hein, que acabou puxando. Vamos procurar outro 9.3. Candle de referência. Este candle fechou abaixo, esse candle abaixo. Então a gente teria colocado nossa entrada aqui em cima. Aí este candle fechou abaixo, a gente puxou para cá. Não rompeu ainda, não virou a média de 9 para baixo, a gente puxa a nossa entrada para cá. A entrada ficou aqui, o stop ficou aqui. Virou a média de 9 para baixo, esse cara aqui, ó, estopou quase no mesmo nível. Tá? Então esse aqui deu stop, aqui um caso legal,
Aqui também 9.3. 2 candles no mínimo com fechamento mais baixo. O fechamento do candle referência é esse cara aqui. Esse daqui fechou abaixo, o próximo fechou abaixo. A gente marca essa máxima aqui. Neste caso aqui, o candle seguinte já rompeu a máxima. Esse aqui rompeu a máxima ali. O stop estava aqui. Ele fez um novo 9.3, depois veio estopar aqui. Vamos ver se esse cara teria dado bom aqui com o Fibonacci, puxando do último candle positivo. Não teria dado bom. Não teria dado o Fibo, né, no caso. Porque a entrada foi aqui no 38, a máxima aqui foi no 42. 38 para o 42, 4 pontos. Não é um exemplo legal. Aqui nós temos um exemplo de venda, média de 9 caindo. Este candle aqui é o referência, o fechamento de referência aqui embaixo. Esse fechou acima, esse aqui fechou acima. Apesar de ele ser um candle negativo, ele fechou acima. Então nossa entrada teria ficado aqui. Ele armou, mas não acionou, porque a entrada teria ficado aqui. Aí depois esse cara não conseguiu romper, você trouxe a sua entrada para cá. Aí o próximo candle virou a média de 9 para cima. Tá vendo aqui? Virou a média de 9 para cima aqui. Então desarmou. Ele armou com esses dois candles aqui e desarmou com este candle aqui. Vamos procurar mais exemplos. Esse daqui é o 9.3 que desarmou, porque ele virou a média de 9 para cima aqui, tá vendo? A média de 9 virada para cima. O fechamento mais alto do que o fechamento anterior, enquanto estava descendo aqui. Aqui tem um, ó. Aqui. 9.3 aqui. Fechamento do referência, fechou acima, a entrada estava aqui, com o stop ficando na máxima deste candle aqui, então ele teria dado aqui, você poderia ter usado aqui entrada por gift, vamos ver se deu bom. Entrada por gift não deu bom também. A entrada por gift não, alvo por gift não deu bom aqui. Ele chegou na projeção de 618 aqui, mas ele não prosseguiu até essa ponta aqui. Lembrando que aqui a gente está no overnight. Vamos ver outro. E se esse aqui não virasse para cima, seria, tá? Não importa quantos candles tenha. O importante é que não vire a média. Tanto se ele estiver subindo, não vire a média para baixo, a média de 9, ou se ele estiver caindo, não vire a média de 9 para cima. Então nós teríamos a entrada aqui, ó. Candle de referência, fechamento mais alto, fechamento mais alto. Configurou. A entrada seria aqui, depois traria para cá, até ele vir para baixo, sem virar a média de 9 para cima. Vamos ver aqui, ó. Não, esse aqui teria estopado, certeza que teria estopado. Bom, certeza não, né? A gente não sabe, mas configurou aqui, pode ter estopado. Subiu aqui, fechamento mais baixo, a entrada estaria aqui, o stop aqui. De repente esse cara fechou aqui, esse veio para baixo, depois virou para cima, pegou a entrada, não estopando imediatamente. Depois acabaria estopando por aqui. Ó, este daqui, tá vendo? Tem 4 candles, pena que ele virou a média de 9 para cima, desconfigurou. Esse aqui também virou para cima, mas poderia ser também. Aqui não virou, fechamento referência, fechou aqui, depois fechou esse cara aqui. Você não conseguiu entrar aqui porque o outro não rompeu, puxou para cá, o stop está em cima. Veja como esse stop é bem curtinho e esse cara aqui foi super bom. Olha só, se a gente pegar por gift, olha só como ele deu alvo muito fácil, do 31,5 ao 25,75. E teria dado ainda mais aqui se você tivesse coragem de deixar. Porque quando você vai mover seu stop, ele virou a média para cima, você puxa o seu stop para a máxima do candle que virou a média de 9 para cima. Nesse caso aqui. Depois você puxou para cá. Porque ele não subiu, né? Ele virou para cima, o próximo candle já desceu. Teria trazido seu stop para cá, depois traria para esse cara aqui onde foi estopado. Teria dado aqui do 23 ao 31, 8 pontos aí aproximadamente. Vamos ver um outro exemplo. No overnight é ruim para atuar, às vezes ele faz candles muito pequenos. Aqui um que teria estopado, fechamento, candle de referência, fechamento mais alto, rompeu a mínima aqui, depois teria estopado aqui. O stop estaria aqui, quando esse cara virou já estopou. Vamos ver outro. Esse aqui é o S&P.
Aqui até deixei marcado a candle de referência, fechamento mais alto, fechamento mais alto. A entrada está aqui nessa máxima, stop aqui. Esse cara não rompeu, você trouxe para cá. A entrada está aqui agora e o stop está aqui nessa máxima. Depois ele foi lá, estopou e voltou para ir para baixo. Aqui desconfigurou. Então a gente viu aqui um também, que 9.3 aqui. Máxima candle de referência, fechamento máximo. Esse cara fechou abaixo, esse cara fechou abaixo. A entrada está aqui em cima e esse aqui andou bastante. Se você pegasse aqui como gift, que você poderia ter usado como gift duplo ali, vamos ver até onde ele foi. Ó, ele quase foi lá na primeira projeção, não chegou a dar a projeção lá, mas saiu do 34, chegou a 54, andou 20 pontos, porém ele virou aqui, né? Se você usasse a regra de virada da média, poderia ter estopado aqui, ó. Quando esse cara virou, você teria colocado aqui, esse veio, estopou, depois ele continuou andando para cima. Então, acho que vocês entenderam bem aí, né? Na compra, você marca o fechamento máximo do candle de referência e os dois candles seguintes têm que fazer fechamentos abaixo. Não importa se o candle é positivo ou negativo, isso não interessa. No mínimo 2 candles, ele pode ter 3, 4, 5, desde que não vire a média para baixo. Por exemplo, aqui temos fechamento de referência, fechou abaixo, o outro fechou abaixo. Então, sua entrada seria aqui, ó. Esse aí é um 9.3 também. A entrada seria aqui, e se você colocou certinho em cima da máxima, não colocou um tique acima, ele fez a entrada aqui, e acabou estopando aqui. Mas digamos que ele não tivesse feito essa entradinha aqui e a máxima dele ficasse mais abaixo. Você traria para cá, depois para cá. A entrada seria aproximadamente aqui, com stop ficando aqui. Então vocês já entenderam. Na compra, na venda, deixa eu achar um exemplo de venda de novo. Aqui outro exemplo de venda. O fechamento mínimo na venda, média de 9 caindo, na compra, média de 9 subindo. Fechamento mínimo é o candle de referência, fechou acima, a entrada foi aqui em cima. Seria aqui, como aquele candle, esse candle não veio romper o fundo, você puxou para cá, e depois o stop estaria nesse cara aqui. Aí ele pegou aqui e andou bastante aqui até. Veio, rompeu a média de 80, um novo 9.3 que depois estopou. Vamos dar uma olhada rapidinho no Nasdaq, tá? Esse é o S&P 500, vamos olhar aqui o Nasdaq contrato contínuo. Então olha aqui, aqui nós temos, não virou a média para baixo, fechamento abaixo, esse é o candle referência, fechou aqui em cima, fechou embaixo, a entrada acabou sendo aqui, por enquanto ele não estopou, porque o stop está aqui. Esse é um exemplo legal, aqui no Nasdaq. Candle de referência, fechou abaixo, a entrada estaria aqui. Depois, como esse cara não rompeu, você puxou para cá. E daqui até lá, deu um bom gain, né? A máxima aqui no 34, 334 a máxima, e a entrada foi no 287. Então, são aí 40 pontos, pelo menos. Vamos ver outro exemplo. Na venda aqui, não, esse não é um bom exemplo. Acabou de virar a média de 9, nessa região conturbada aqui não seria legal. Mas aqui, virou a média de 9 para cima, não conta. Aqui, ó. Candle de referência, fechou aqui na mínima, próximo da mínima, aliás. O outro candle fechou acima, a entrada estaria aqui, nessa mínima. Ele veio, depois foi lá estopar, mas ele veio. No meu balanço, o 9.1 é o melhor de todos. Porque ele dá entrada bem no começo da tendência e o stop é o menor de todos. O 9.3 também tem um stop curto. Já o 9.2 ele dá um stop maiorzão. Então vou falar do 9.1 rapidamente e depois vou falar do 9.2. Então o 9.1 ele precisa da média de 9 períodos e aí você conta quando ele vira essa média para um lado. Então no caso aqui ele virou a média de 9 para cima. Você coloca aqui a entrada na máxima, o stop na mínima. Ah, tá, peraí, faltou eu falar uma coisa, pessoal. Você pode usar o 9.3 em conjunto com outras técnicas para descobrir alvo.
Você pode usar alvo por gift, você pode usar alvo por fibo, de uma onda qualquer, e todos eles são assim. Então você pode usar vários tipos de alvo. O alvo você pode levar até uma resistência, um suporte, você pode pegar o alvo de triângulo, de alguma figura geométrica, né? Um triângulo, um retângulo. Fibo, já falei, o alvo por fibo é quando ele faz, por exemplo, essa onda de queda aqui. Aí você quer espelhar ela para baixo. Ou essa onda aqui para cima. Vamos pegar essa onda para cima porque ele já vinha caindo. Então você pega aqui, espelhou essa onda para baixo, aí você vai ter vários alvos para serem atingidos. Você pode escolher um alvo. Não escolha um alvo aleatório, você não tem um parâmetro. Você precisa de algo para te dar um alvo. Por exemplo, aqui, ó, 9.1 aqui virou a média de 9 para baixo. Então a entrada foi aqui, o stop estava aqui. Esse é um 9.1. Aí você falou assim, vou espelhar essa onda de alta aqui para baixo. Você poderia escolher sair aqui, sair aqui, sair aqui, sair aqui embaixo. Ah, eu quero levar até a média de 610. Então, levar até a média de 610. Então, você pode escolher vários tipos de alvo, tá? Levar até uma média, um suporte, uma resistência, um alvo por figura geométrica, um alvo por ondas de Elliott e outros aí que você puder pensar. Então, vamos dizer que se você escolheu aqui sair na média de 610, olha como ele veio fácil até a média de 610 sem titubear. Quantos pontos teria dado isso daqui? Então você entrou aqui nessa perda, veio até aqui embaixo. 45 pontos, isso dá 90 dólares para o Nasdaq. Esse por 9.1. Aí você falou, não quero levar por nenhum tipo de alvo, eu vou levar o setup à risca. Você trouxe o seu stop para cá, quando ele virou a média de 9 para cima, não rompeu. Aí esse cara virou a média de 9, você trouxe também, não rompeu. Esse aqui, né, porque esse aqui virou a média de 9 para cima, esse aqui virou a média de 9, aí você trouxe o seu stop para cá, onde você saiu. Então aqui você até passou um calorzinho, você poderia ter escolhido sair mais aqui para baixo, né? Rompeu a média de 9, está fazendo um candle aqui mais alto, pô, vou proteger. Então vou colocar aqui embaixo, teria saído com uma pontuação maior do que aqui se esperasse chegar na média de 610. Então 9.1, né, virou a média de 9 para cima aqui. Então você entrou aqui. Ou poderia até ter entrado nesse cara aqui, ó. Não, esse aqui não é um bom exemplo não, esse aqui mesmo. Então você trouxe aqui, fez a entrada ali com o stop ficando aqui embaixo. O alvo teria dado 0 a 0, porque você teria que colocar o seu stop aqui embaixo, ó. Teria dado 0 a 0 ou algum método para descobrir um alvo. Por exemplo, aqui, ó, essa resistência aqui, olha só, achei uma resistência. Então esse seria, vou levar até uma resistência. Aí você colocou lá uns 2 pontos abaixo da resistência, saiu aqui no 32, um exemplo. Então se você saiu ali no 32, a entrada foi aqui, que está abaixo da resistência, pegou 15 pontos, 30 dólares. Qualquer entrada por aqui, então aqui são 9.3, aqui 9.3, a saída seria nessa resistência aqui, ó. Tá vendo aqui? É uma região de resistência, tá? Região de resistência, você pega aqui a máxima, a outra máxima e puxa, olha só. Ele tentou romper aqui e voltou para baixo. Então 9.1 aqui que teria dado super bom, vamos ver se aqui tem alguma coisa que dá um ponto de resistência, não, tá longe pra caramba, mas olha só, tá vendo aqui? Como resistência, teria dado ali, nessa resistência aqui, ó. Vou puxar uma linha aqui, só a gente visualizar junto, ó, tá vendo? Aqui como uma resistência, olha esse 9.1 como teria ido forte lá naquela resistência. Então ele abriu aqui, virou a média de 9 para cima aqui, você entrou aqui no 240 e aí você ficou meio que com medinho para levar naquela resistência e trouxe até aqui fechamento ajustado, por exemplo. Esse é o fechamento ajustado de hoje, mas vamos dizer que você trouxe até essa resistência aqui, que você ficou com medinho de levar lá na outra. Vou sair aqui mesmo. Então essa brincadeira aqui teria te rendido aí, entrada aqui, o alvo ali, 67 pontos daria aí quase 140 dólares.
Tá? Cada ponto aqui vale 2 dólares. Isso aqui no Nasdaq. Bom, então 9.1 virou a média de 9 para cima. Você marca a máxima, por exemplo, aqui. A entrada poderia ser aqui ou até mesmo aqui. Ó. Você falou, encostou na média de 9, virou uma pontinha para cima, a entrada aqui. 54 até o 102, daí 40 e poucos pontos. Vamos dizer que ele entrou no 52 só para fazer a conta redonda, 100 dólares. Esse o 9.1. Esse para a compra, então ele vira a média para cima. Para a venda, ele vira a média para baixo. Entrada aqui, você marcou algum tipo de alvo. De repente você entrou aqui no 73 e quis sair aqui no 59. Daria aí 14 pontos aproximadamente, 28 dólares. Do 9.1, entrada quando ele vira a média para um lado, entrada na máxima ou mínima do candle que virou e stop na máxima ou mínima daquele candle. Se a entrada foi aqui, o stop estava aqui. Se a entrada foi aqui, o stop estava aqui. Do 9.2 é assim, igual esse daqui. Aqui, o candle referência tem um fechamento e tem uma mínima. É o candle referência. Se o candle posterior ele fechou abaixo daquela mínima, arma um 9.2. Esse aqui foi... Você já coloca a entrada na máxima dele, stop na mínima, e esse aqui já pegou e já estopou. Vamos ver se tem um outro 9.2. E ele precisa necessariamente, pessoal, fechar abaixo. E não pode virar a média de 9. Aqui a média de 9 veio descendo, ele fechou acima, no caso da venda, da máxima deste candle aqui. Então, ele fechou acima, você colocaria entrada aqui, aí ele deu a entrada aqui, até andou alguma coisa aqui, mas depois ele foi para estopar. E a saída de todos é igual. Ele dá a saída quando um candle vira a média de 9 para o lado contrário da sua entrada. Você colocaria o stop naquele candle, ou na máxima no caso da venda, ou na mínima no caso da compra. Então 9.2, deixa eu ver se eu acho um novo 9.2. Aqui, 9.2. Ele fechou acima no caso dessa venda aqui. Aí a entradinha estava aqui, depois você puxou para cá, depois para cá. Aí ele pegou a sua entrada, mas ele foi lá e estopou. Certo? Você vê que ele é a favor da tendência. Nem sempre dá bom. Né? No caso do 9.1, olha só. 9.1 virou para baixo aqui. Poderia trazer até uma resistência. Ó, essa resistência aqui. Ó. Se ele virou aqui, a entrada foi no 15,42. Você falou, ó, eu vou esperar ele chegar aqui nesse suporte aqui. Foi até o 974. Eu falei que era quanto aqui? Do 42 até o 74 vai dar 68 pontos. 9.1, 9.2 já falei então também. Vamos dar uma olhada aqui no Dow, por exemplo. No Micro Dow. Vamos ver aqui o funcionamento desses caras aí no Micro Dow. Vamos começar pelo período de hoje. 9.1 virando aqui a média para cima. Uma entrada. 9.2 aqui não deu a entrada. 9.3 aqui deu a entrada e foi até bom. 9.1 e esse aqui foi alertado hoje aqui, hein, cara? Foi alertado aqui, ó. Até tinha falado a entrada com o objetivo de alvo da entrada aqui, sendo aqui, ó. Ou até mesmo aqui, que ele não veio. Mas ele chegou perto dessa resistência aqui, ó. Tá? Eu alertei aqui vocês hoje. A entrada aqui, ó, no 541, vamos ver quanto é que dava aqui. Eu até tinha falado aqui quanto dava, mas não lembro mais. Ó, aqui deu 105 pontos, que daria aí 50 dólares. E o outro era um pouquinho acima aqui, né? 198 pontos, quase 100 dólares. Para 9.1, um 9.3 fechou candle de referência, fechou abaixo, fechou abaixo, fechou abaixo. Esse cara aqui, a entrada estaria aqui, logo estopou, porque o stop estaria aqui. Então ele veio aqui e estopou um 9.3. Aqui temos um 9.2. Esse cara aqui não virou a média de 9 para baixo. Entrada aqui, com stop ficando aqui. Depois a entrada veio para cá. Stop ficou aqui. Acho que até falei esse 9.2 aqui. Deu aqui alguma coisa. Dentro do overnight ele funciona bem também, mas é o overnight, né, cara? Às vezes dá bom e às vezes dá ruim. Se a gente observar aqui, olha só, 9.1 virou aqui, a entrada aqui. Como você usaria um método aqui para achar um alvo? Eu usaria o espelhamento dessa ondinha de queda aqui. Pegaria essa onda de queda aqui. Primeira projeção dentro do overnight, do 681 até o 705.
Pô, tá bom pra caramba, cara. Pelo horário da máxima desse cara aqui, ó. 21 pontos daria 10 dólares aí em menos de 5 minutos. Outro 9.1 aqui, tá daqui. O alvo, talvez o alvo de gift aqui, depois que ele fechou o gift. O espelhamento dessa onda aqui, poderia ser também. Essa onda de alta você espelharia ela para baixo. A entrada foi aqui, com o alvo ficando aqui, ó, perto do... Se aqui fosse o fechamento ajustado do dia, poderia ser também. Daria aqui, daqui até aqui, 28 pontos, e se você levasse até uma vez o tamanho dessa onda aí, 47 pontos, isso dá 22, 23 dólares aí aproximadamente. Vamos ver um 9.2 aqui, que armou e depois desarmou, né, quando virou para baixo aqui a média de 9. 9.3 aqui, 9.3 ali, 9.1 aqui, 9.1 aqui, 9. Não, esse aqui é o 9.3. Não tem nenhum 9.2. O 9.2 é o setup que menos aparece aqui nos mercados futuros. Ele aparece mais no S&P, no Nasdaq não aparece tanto, e aqui no Dow também. Você vê que ele não aparece muito aqui, ó. 9.2 aqui. Não, mas virou a média para baixo. Então acho que é isso aí. Tá de bom tamanho. Quero agradecer demais você que tirou um pouquinho do seu tempo aí para aumentar o conhecimento, para me prestigiar aqui, porque é bom demais ter vocês aí comigo, a galera que comparece, é muito legal. Meu muito obrigado a você. Faz o esquema das blogueirinhas aí, você já sabe qual é. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like, compartilha aquilo tudo que as blogueirinhas falam. Aqui no US Futures nós temos lives todos os dias a partir das 10 horas de segunda a sexta-feira, que vai até por volta do meio-dia, 1 hora da tarde, dependendo do dia. Estou aqui tentando ajudar vocês, se vocês sempre me ajudam. Então deixa seu like aí, cara. Valeu, é isso aí. Tchau.